como é que um produto consegue mandar para o necrotério todo ano 8 milhões de pessoas e ele segue aí livre, leve e solto, sendo vendido em toda a esquina, uma coisa que tira a vida de 8 milhões de pessoas e deixa muitos familiares tristes ao redor do mundo. Para a gente falar sobre tabagismo, é importante, para entender o que é tabagismo, é importante que a gente converse um pouquinho sobre a evolução, como é que o cigarro chegou a essa situação tão drástica para a humanidade. Tá? Em primeiro lugar, dizer para vocês que em 1882 foi inventada nos Estados Unidos a máquina de produzir cigarros. Até então, todo cigarro era produzido na mão. As pessoas que trabalhavam numa fábrica lá passavam um turno inteiro para poder enrolar 200 cigarros. E foi que um inventor chamado James Bonsack, junto com um empresário chamado James Duke, eles dois produziram uma máquina de fabricar cigarros que vomitava todo ano, todo dia, 120 mil unidades de cigarros. E aí? Isso correspondia a 1/5 do consumo de cigarro em todos os Estados Unidos. Quer dizer, em menos de uma semana, essa máquina abastecia toda a população tabágica dos Estados Unidos. E cadê consumidor para isso? Foi aí que entrou a propaganda, a publicidade. Mas antes disso, pessoal, eu preciso entender por que é que a nicotina faz tanto mal. Como é que isso acontece? Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês que numa investigação que eu fiz, pessoal, eu fiz um confronto entre as maiores tragédias da humanidade e confrontei com a mortalidade pelo cigarro. Quais foram essas 3 maiores tragédias? A gripe espanhola, que em 2 anos, 1918 e 1919, matou 40 milhões de pessoas ao redor do mundo. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, matou 16 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra Mundial, 47 milhões de combatentes e civis morreram na Segunda Guerra Mundial. Juntando isso tudo, minha gente, em 31 anos, de 1914 a 1945, dá 103 milhões de mortes. O tabagismo mata todo ano 8 milhões de pessoas. Nesses 31 anos, a preço de hoje, o cigarro mataria 240 milhões de pessoas. Mas como é que a substância do cigarro consegue tirar a vida de tanta gente? Por que as pessoas se tornam tão dependentes do cigarro? Para a pessoa entender isso, para as pessoas entenderem isso, é preciso eu mostrar para eles, para vocês, como é que a nicotina age no sistema nervoso central. Existem 3 grupos de drogas psicotrópicas. As depressoras do sistema nervoso central, o álcool, ansiolíticos e opiáceos. Os perturbadores da atividade do sistema nervoso central, que é a maconha e o LSD, e os estimulantes da atividade do sistema nervoso central, que é a cocaína e a nicotina. Percebam vocês aí que a nicotina é companheira, irmã gêmea da cocaína. A capacidade de produzir dependência da nicotina, você conhece quando faz uma avaliação das 10 substâncias mais viciantes que se tem disponível no mundo inteiro. Em primeiro lugar, a heroína, em segundo lugar, a cocaína, em terceiro lugar, a nicotina. E é por isso, minha gente, que as pessoas que começam a experimentar a nicotina dificilmente têm condições de se desvencilhar dela, porque ela é altamente viciante. E as substâncias nocivas ao todo, são 7 milhões de substâncias e elementos químicos que existem na fumaça de cigarro. Mas tem umas que são bem mais nocivas do que as outras.
Existe o benzopireno, as nitrosaminas, que são altamente cancerígenas, o polônio 210 e o carbono de 14. Essas 4 substâncias são as principais responsáveis pelo desenvolvimento de câncer, de pulmão principalmente. Mas para dizendo para vocês que 30% de qualquer câncer, em qualquer parte do organismo humano, hoje, é provocado exclusivamente pelo cigarro. Tem a nicotina e o monóxido de carbono. Esses são responsáveis pelo infarto do miocárdio e pelos acidentes vasculares cerebral. E a amônia, aldeído e formaldeído são responsáveis pelo enfisema pulmonar. De cada 10 pessoas que desenvolvem enfisema pulmonar, 9 é provocado exclusivamente pelo cigarro. Como eu já falei, são 56 doenças e 8 milhões de mortes todo ano ao redor do mundo. Hoje, a gente sabe que 1,3 bilhões de pessoas no mundo utilizam o cigarro como uma dependência. Minha gente, veja bem, existem 3 fases da evolução do cigarro. O cigarro mocinho, o cigarro bandido e o cigarro bandido disfarçado de mocinho, que é o cigarro eletrônico. A gente vai ver isso direitinho aqui agora. Como é que isso aconteceu? Então, veja bem, como eu falei anteriormente, até 1882, se fabricava nos Estados Unidos 200 cigarros manualmente, num turno. E James Duke, um empresário, e James Bonsack, um inventor, conseguiram produzir essa máquina aí, que num dia fabricava 120 mil cigarros. E cadê pessoas, consumidores, para tanto cigarro? O jeito foi apelar para o marketing, para as publicidades. Mas como é que o cigarro se tornou esse mocinho adorado e consumido por tanta gente? Não foi só as publicidades não, minha gente. Como eu falei anteriormente, a nicotina é uma droga ansiolítica e antidepressiva. E nós tivemos ao longo da primeira metade do século 3 eventos que mexeram com a emocionalidade da população mundial, produzindo muita depressão ao redor do mundo. A Primeira Guerra Mundial, a recessão econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1938 a 1945. Ao lado disso, da publicidade, desses eventos que mexeu com a emocionalidade das pessoas, teve o cinema de Hollywood. Quem está me ouvindo, tem minha idade, acima de 50 anos de idade, vai lembrar dos filmes de Hollywood. Toda grande atriz sempre se apresentava com a piteira, um cigarro. Quem não lembra de John Wayne, um grande fumador? Inclusive morreu de câncer de pulmão. Mas nos filmes dele o mocinho fumava muito também. Isso fez com que criasse um glamour ao redor do cigarro. Em todos os recantos do mundo se fumava muito a partir dessa situação criada pela indústria do tabaco e os grandes produtores de marketing. A gente sabe hoje, a partir dos filmes mais atuais e de matérias jornalísticas, que naquela época, na primeira metade do século passado, muitos atores, muitas atrizes, muitos diretores de cinema e produtores de cinema ganharam muito dinheiro na indústria tabageira por causa disso. Mas, gente, eu estou falando aqui do cigarro mocinho. Até a metade, até 1950, não havia, ou havia raros estudos científicos em relação ao cigarro. Foi a partir da década de 50 que começaram a surgir vários estudos científicos em relação ao cigarro. Em 1964, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos divulgou um relatório, uma compilação desses estudos. E chegou-se à conclusão de que o cigarro não era mocinho nenhum, não, era um grande bandido. Aliás, o bandido mais mortífero da história da humanidade.
porque lá estavam essas 7 mil substâncias, a maioria de alto poder nocivo, como eu já mostrei anteriormente, provocando 56 doenças. Essa coisa repercutiu tanto lá nos Estados Unidos que sociólogos, cientistas sociais passaram a acreditar que o cigarro estava com os dias contados. Pura ilusão. Esqueceram de duas coisas importantíssimas dentro desse contexto. Primeiro, os 2 bilhões de dólares que a indústria tabageira já investia em publicidade na época. Mas, mais importante ainda, a imensa capacidade, como eu falei para vocês, da nicotina de produzir dependência nas pessoas. Então, pessoal, durante muito tempo, como eu já falei, as pessoas fumavam em ambientes fechados, não havia a menor informação nem conscientização da população em relação aos malefícios do cigarro, tanto no fumante ativo como no fumante passivo. Mas aí, depois desse 1964, na década de 1980 para começo de 1990, foi criado no Brasil o Programa de Controle do Tabagismo. A doutora Vera Luiza foi a primeira coordenadora desse programa no Ministério da Saúde, e aqui na Paraíba nós fomos os primeiros a introduzir um trabalho de conscientização da sociedade em relação ao cigarro. Mas, ao longo desses anos, 5 fatores efetivamente desenvolveram uma conscientização na sociedade brasileira, mas essencialmente começaram a estimular os fumantes a parar de fumar. Nos maços de cigarro começaram a surgir mensagens associando o cigarro ao câncer, à impotência sexual, ao AVC, às doenças efizema, bronquite crônica, e as pessoas passaram a conviver com aquelas imagens, os fumantes. E também começou a surgir os programas de cessação do tabagismo a nível de sistema único de saúde, que hoje existem esses programas de extrema competência. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A proibição das publicidades, minha gente, isso foi muito importante. E por que isso? Porque as publicidades visavam exatamente conquistar novos fumantes. Quando aquelas publicidades associavam o cigarro a desempenho na atividade esportiva, diz que ele era uma grande mentira. E o fumante sabia disso. Porque ele não podia desenvolver atividade física porque cansava muito. Mas a indústria tabageira, muito viva, sabendo que entre a infância e a adolescência é muito fácil de atrair essas pessoas. E aí, essas publicidades começaram a atrair essas crianças e adolescentes, aumentando o número de fumantes. A proibição das publicidades fez com que reduzisse o número de novos fumantes. Lá na outra ponta, os fumantes já conscientizados começaram a procurar os serviços de atenção aos dependentes da nicotina para deixarem de fumar. E foi assim, minha gente, junto com os ambientes livres do tabaco, para proteger os fumantes passivos, mas essencialmente o aumento dos preços. O aumento dos preços do cigarro foi o mais importante fator que determinou a redução do consumo de cigarro no Brasil. Que em 1990, 34% dos fumantes no Brasil tinha essa dependência de nicotina. A preço de hoje, apenas 9,3% é que continua fumando. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Ciel,
Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Então, veja bem, foram essas 5 ações públicas que fizeram com que as pessoas começassem a tomar essa consciência que o cigarro era muito prejudicial à saúde, né? Mas eu queria destacar dois fatores desse aí que determinaram isso. Primeiro, os ambientes livres de tabaco. O que aconteceu com isso? As pessoas não fumantes, a partir da conscientização que nós colocamos na cabeça deles, eles passaram a ser nossos cúmplices em relação a promover essa conscientização da sociedade. E o aumento dos preços do cigarro, por que isso foi tão importante? Porque a galera que mais fuma são aquelas pessoas que habitam a base da pirâmide social, as pessoas da classe D e E. E por que isso? Porque não tem a conscientização. Os programas de combate ao tabagismo, as mensagens não chegam a eles com a nitidez que era para chegar. E é por isso que, aumentando o preço do cigarro, há uma redução muito consistente desse pessoal que habitam a base da pirâmide social, né? Então, esses cinco fatores promoveram a redução de 34% de fumantes em 1990 para 9,3% nos dias de hoje. Então, pessoal, e o bandido disfarçado de mocinho? O que aconteceu com isso? A indústria tabageira começou a perceber que estava perdendo dinheiro. E eles não suportam isso. E começaram a investir no cigarro eletrônico, que foi inventado em 2003 por um chinês, Wong Qin. Ele foi quem deu o pontapé inicial para que a indústria tabageira começasse a trabalhar o cigarro eletrônico, porque era um potencial momento para que eles passassem a reduzir os prejuízos que tiveram com a redução do consumo do cigarro tradicional. Tem uma mensagem da Philip Morris, que é inglesa, nos anos 2010, 2015, por aí. Eles colocaram em toda a imprensa do Reino Unido essa mensagem: todos os anos, muitos fumantes largam o cigarro, agora é a nossa vez. Porque eles começaram a comprar as fabriquetas de cigarro eletrônico ao redor do mundo. Passaram a investir 11 bilhões de dólares. Primeiro para comprar essas fabriquetas, como eu acabei de falar. Mas essencialmente, através da publicidade, jogar na cabeça do mundo que o cigarro eletrônico era inofensível e ajudava as pessoas a parar de fumar. Como se ajuda as pessoas a parar de fumar se lá tem nicotina? Inclusive, alguns cigarros eletrônicos têm 10 vezes mais nicotina do que o cigarro tradicional. E tem também as substâncias nocivas que tem no cigarro tradicional. A maioria delas: propileno glicol, que produz câncer, a glicerina, que irrita muito os pulmões, a nicotina, que produz hipertensão, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. As nitrosaminas são extremamente cancerígenas, formaldeídos, que produz enfisema pulmonar, e substâncias radioativas, que são também muito cancerígenas. Mas, minha gente, em 2019, nos Estados Unidos, de repente, aquela galera mais jovem, 2.680 pessoas, a faixa etária, numa média de 24 anos, procuraram o serviço de emergência nos Estados Unidos. E aí começou-se os médicos lá a investigarem que ali estaria uma nova doença, porque os sintomas eram muito diferenciados
dos sintomas que eles estavam habituados a ver nesse serviço de emergência, que era tosse, um sangramento, muita secreção e muito cansaço, muita dispneia. Depois de algum tempo, alguns foram para a UTI e 68 dessas pessoas, vou repetir, a média de idade de 24 anos, foram direto para o necrotério. E aí chegou-se à conclusão que estava realmente diante de uma nova patologia. EVALI, uma doença gravíssima, agudíssima, que mata muito rapidamente. Essa doença é provocada exclusivamente pelo cigarro eletrônico. E essa é uma grande preocupação da Organização Mundial de Saúde para poder fazer um redirecionamento nos projetos de conscientização da sociedade, redirecionando para a galera mais jovem, que é quem está utilizando muito o cigarro eletrônico. Aqui no Brasil, saiu bem na frente, inclusive o Brasil tem os nossos programas de combate ao tabagismo do mundo, elogiado pela Organização Mundial de Saúde e por todas as entidades que trabalham o tabagismo ao redor do mundo. Em 2009, a Anvisa já proibiu o uso de cigarros em ambientes fechados. E agora aqui na Paraíba, nós conseguimos aprovar uma lei na Assembleia Legislativa proibindo o uso de cigarro eletrônico em ambientes fechados também. Há pouco tempo eu falei que esses ambientes fechados, proibidos de se fumar, atrai o pessoal não fumante para trabalhar com a gente a conscientização da sociedade. E aí a gente está fazendo um trabalho muito importante aqui na Paraíba para que as pessoas, não só os adolescentes, mas também os formadores de opinião desses adolescentes, que são os professores e os pais de crianças e jovens. Enquanto a gente não fizer um trabalho de conscientização dessa população mais jovem em relação ao cigarro eletrônico, como fizemos com adulto, com o cigarro tradicional, muita gente ainda vai continuar desenvolvendo as doenças provocadas pelo cigarro eletrônico. É por isso que nós estamos, basicamente, promovendo esse trabalho de conscientizar os jovens em relação a algumas doenças que chamam mais a atenção deles. A gente não fala em câncer de pulmão, em enfisema pulmonar para jovens, não. Eles não estão muito preocupados com isso, não. Vamos falar em EVALI, vamos falar em potência sexual. É isso que a gente está fazendo. Bom, minha gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente sabe que hoje, no Brasil e no mundo, a gente pede, nós que trabalhamos há muito tempo com tabagismo, a gente pede a compreensão de pais, de professores, de tios, de avós, para prestarem atenção se estão se usando cigarro eletrônico dentro de casa ou nas rodas de jovens, nas festinhas, porque isso, inclusive, pessoal, as pessoas com cigarro eletrônico têm 3 vezes mais chance de se tornar dependente do cigarro tradicional. Isso é muito importante que haja essa conscientização. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Sebastião. É muito orgulho de contar com sua presença, seu conhecimento, sua idoneidade. Mais do que nada, e ainda ter um companheiro paraibano, nossa companheira, produtora, jornalista, Sofia Andrade, me dizia: eu adoro escutar esse sotaque, eu adoro ouvir esse sotaque. Sebastião, nos encontramos com você na próxima quinta, já mais aclimatados. O senhor já viu mais ou menos como vai funcionando a programação, os intervalos e demais, mas tivemos muito aproveitamento. Muitíssimo obrigado pela sua presença e até a próxima quinta-feira. Ok, abraço. Valeu. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.